tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, desvendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Diga pro irmão que está do seu lado: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Diga só, igreja: você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. E você tem valor. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Eu venho falar do valor que você tem, que o Espírito Santo se move em você. E Ele nos conhece. E Ele te conhece. Sabe das suas lutas, sabe das suas batalhas. Mas Ele quer te lembrar nessa manhã que você tem muito valor. Em João, no capítulo 10, obrigado, meus irmãos.
João, no capítulo 10, Jesus se apresenta como o bom pastor. E no versículo 11, ele diz assim, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, o bom pastor, entregou a sua vida por você, por nós. E no versículo 27 desse mesmo João 10, Jesus, o bom pastor, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Vamos orar? Oh Deus, obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor nos lembrou nessa manhã, o Senhor já nos lembrou, Pai, que nós temos muito valor para Ti, Pai. Apesar de nós, apesar das nossas debilidades, das nossas fragilidades, o Senhor nos ama. E o Senhor quer que a gente ande em caminhos de vida, Pai. Oh Deus, obrigado por essa promessa maravilhosa, que nós somos ovelhas de um bom pastor, que nos conhece. Oh Deus, que possamos Te obedecer, Pai, e entender tudo que o Senhor tem para nós. Fala conosco nessa manhã, através da Tua palavra, porque a Tua palavra sempre fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu vou contar alguns fatos da minha vida que me fizeram, muitas vezes, duvidar do meu valor. Que eu acho que isso talvez já tenha acontecido com você também. Eu, quando nasci, a partir dos 3 meses de idade, eu comecei a ficar doente. E na época, né, a medicina não era como hoje, eu sei que os médicos não descobriram a causa. Mas eu começava a vomitar, sem parar, e baixava no hospital. E assim, na minha infância, eu me lembro que um ano que eu fiquei menos tempo internado foram 4 vezes. Eu me lembro que, quando eu tinha 9 anos, eu estava na 4ª série, hoje 5º ano, né? Eu tive que estudar no hospital, porque senão eu perderia de ano. A professora era muito generosa, me ajudou muito. Ela ia no hospital, inclusive. E eu sei que eu fui em vários médicos e ninguém nunca descobriu o que eu tinha. E quando eu tinha assim, meus 13, 14 anos, eu me lembro que uma irmã que estava visitando o hospital, ela nem me conhecia, esse trabalho de capelania, né, de visitar os doentes. Eu sei que ela orou por mim e ela disse que Deus estava me curando. E eu fui curado. Sobrenaturalmente, eu creio que Deus me curou. Eu sei que parou, uns 14 anos parou. Não tive mais. Mas acontece que ficou uma sequela disso. Por quê? Porque, como da minha infância, eu fiquei muito tempo em hospital, eu não cresci. Eu era muito pequenininho. Eu era muito magrinho. Isso me lembra até aquela música do Rebanhão, dos mais antigos aí, Claudinei e outros, vão lembrar. Aquela música que dizia assim, eu era magro que dava dó. O meu paletó listado tinha uma lista só. De tão magro que eu era. Então, eu era pequenininho e magrinho. Eu me lembro que eu tinha uns 15 anos, eu era do tamanho de criança de 8, 9. E magrinho, fraquinho. E vocês sabem que menino não é fácil, né? Quando vê outro menino assim mais fraco, eles zombam, né? Então, hoje chamam de bullying, né?
eu sofri muita zombaria na escola, muita, por causa da minha fragilidade física. E eu gosto de futebol demais, quem me conhece sabe disso. Eu sou um vascaíno roxo. E eu gostava de bola. Mas eu não conseguia competir com os meninos da minha idade, porque eu era muito menor que eles, e muito mais fraco que eles. Então, sabe naquela hora de escolher time no futebol? Se tivesse sobrando um para dar o time exato, eu era sempre aquele que sobrava. Na hora de escolher, cada um escolheu o melhor, eu sempre ficava por último. Isso, né, vai gerando na gente um sentimento de inferioridade, que você não é igual aos outros, que você é menor do que os outros. Eu me lembro que a aula mais terrível para mim era a aula de educação física, porque eu não dava conta de fazer o que os outros meninos faziam. E, então, isso gerou, no meu interior, um sentimento de inferioridade. E também um sentimento de rejeição, porque quando você não é escolhido pelos pares, você acaba se sentindo rejeitado. E era assim que eu me sentia. E, para agravar um pouquinho a história, teve um outro fato da minha infância também, que eu vou contar para vocês. O meu pai... Nossa, eu amava demais meu pai. Pensa num cara que gostava da vida. Pensa num cara que tinha alegria de viver, que amava as pessoas. Era o meu pai. Eu sinto tanta falta do meu pai, que ele faleceu já, que até hoje eu sonho com ele, sonho conversando com ele. De tão bom eram as conversas que eu tinha com meu pai. Mas o meu pai era um cara de relacionamento. Ele adorava as pessoas. E um dia, quando eu tinha meus 4, 5 anos, não lembro direito exatamente a idade, meu pai falou assim: Marquinhos, vão comigo. Eu sou nascido no interior do Rio de Janeiro, numa cidade pequena, no interior do norte fluminense. E ele falou assim: Marquinhos, vão comigo no centro. Eu falei: vamos, pai. Eu adorava andar com ele, né? Aí, meu pai tinha um Vemaguete. Os mais novos não sabem o que é isso, mas o Claudinei com certeza sabe. É um carro... e é um carro que a porta abriu o contrário, sabe? Assim, não é igual as portas de hoje, não. Ele abriu o contrário. E meu pai me levou com ele para o centro da cidade. E ele falou assim: eu tenho que ir no banco. Espera aí um pouquinho, daqui a 10 minutos eu estou de volta. Só que ele esqueceu de mim. E ele começou a conversar com um, e conversava com o outro, ele adorava conversar. E conversava com o outro, conversava com o outro. Eu sei que passaram-se mais de 2 horas, e eu fiquei naquele carro sozinho, pequenininho. Eu me lembro que eu chorei muito, mas chorei muito. Eu me sentia o quê? Abandonado. E, quando meu pai chegou, eu enxuguei as lágrimas, que eu não queria que ele visse eu chorando. E ele pediu perdão. Nossa, eu esqueci que eu tinha te trazido, desculpa e tal. E Itaperuna era um lugar quente, mais quente. Diz que lá tem 2 estações, verão e inverno, né? O verão é em julho, o inverno é em dezembro. De tão quente que é. E estava quente. Eu sei que eu fiquei me sentindo abandonado. Então, eu contei 2 fatos para vocês. E esses fatos geraram no meu interior feridas. Feridas às minhas emoções. Eu sei que você também talvez tenha histórias até mais difíceis do que essa que eu contei, que também geraram feridas nas suas emoções. E essas feridas têm consequência, né? Essas feridas nas nossas emoções têm consequências. Eu, por exemplo, desenvolvi uma baixa autoestima, eu desenvolvi insegurança, eu desenvolvi medo, e um medo muito grande de ser rejeitado pelas pessoas. Isso fica dentro da gente. E, numa hora, isso
se revela, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de algumas coisas que isso se revelou. Quando eu cheguei na adolescência, né, 14 anos eu já melhorei, e eu fui crescer mesmo com 17 anos. Eu dei que eles chamam de estirão, né, com 17 anos. Mas quando eu entrei na adolescência, natural, né, todo adolescente, todo início de juventude, eu me apaixonava. Mas eu me apaixonava muito fácil. Eu olhava para as meninas assim, pouquinho já ficava apaixonado. Só que tinha um problema, ela não sabia, né? Ela nunca sabia que eu estava apaixonado. Sabe por quê? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de chegar até as meninas que eu gostava. Sabe por quê? Medo de ser rejeitado. Medo de não ser aceito por ela. Então, custei arrumar minha primeira namorada. E também nos meus namoros, isso teve consequência. Às vezes, por exemplo, eu estava com a minha namorada. Se ela olhasse para o lado, passasse um cara, eu logo achava que ela estava olhando para o cara, porque o cara era mais bonito que eu, e que ela ia me rejeitar. Às vezes era só um olhar. E eu pedi relacionamentos, pedi namoradas por causa dessa insegurança, por causa desse medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado. Então, eu morava no interior do estado e estudei escola pública a minha infância inteira. E meu sonho era fazer uma faculdade. E eu falava isso para meu pai: pai, meu sonho é fazer uma faculdade. Aí meu pai falava assim: olha, eu não posso pagar a faculdade particular, você tem que passar na faculdade pública. Então, meu sonho era fazer uma universidade pública no Rio de Janeiro, na capital. E eu estudei, ralei. Mas aí fiz o vestibular. Na época era CES-Gran-Rio, era um vestibular unificado de todas as universidades públicas do Rio de Janeiro. E aí passei na UFRJ para Engenharia Química. E fui cursar o curso de Engenharia Química na UFRJ. E aí, né, início de curso, você tentando se enturmar, tentando conversar com os outros que passaram. E aí eu vi assim, os caras conversando sobre física quântica. Eu não sabia nem o que era física quântica. Eu falei assim: caraca, esse lugar não é para mim, não. Esse povo aqui não é do meu mundo. Acho que eu passei por sorte. Mas eu não... Esse lugar aqui não é para mim. Porque eu não estou no nível deles. Alunos de boas escolas no Rio de Janeiro, Santo Inácio, Princesa Isabel, são a escola top da cidade. E falavam, né, conversavam uma linguagem que eu não entendia. Eu falava assim: não, como é que eu vou acompanhar esses caras? Não tem jeito. E eu já comecei, no meu sentimento de inferioridade, a me programar para desistir. E eu me lembro que a primeira prova era de Física 1. E tinha um feriado de Semana Santa. E eu falei assim: eu já vou no feriado de Semana Santa, já vou conversar com meu pai, minha mãe, e vou explicar para eles que eu passei por sorte, mas que eu não ia dar conta de acompanhar aquele curso. E ensaiei uma conversa com meu pai o feriado inteiro, mas não tive coragem. Porque eles ficaram tão felizes quando eu passei no vestibular. Eu falei assim, eu não tive coragem de falar com eles. E aí fui para fazer a prova, que era numa segunda-feira, depois do feriado, mas já assim, ensaiando: olha, eu vou pegar essa prova aí, eu sei que eu não vou dar conta, porque... E vou tirar uma nota ruim e vou desistir. Aí, quando eu peguei a prova e abri a prova, eu falei: nossa, que prova difícil. Aí eu olhava para o lado, os meus colegas tudo nervoso, suando, que a prova estava difícil. Aí eu falei assim: ótimo motivo, eu vou fechar, entregar e ir embora. Mas aí, quando eu tomei essa decisão, eu tive uma epifania.
Sabe você ouvir a voz de Deus como eu estou falando com você? Eu ouvi a voz de Deus falando comigo. É aquela canção que a gente cantou há pouco, né? Tenha coragem, não desanime, sabe? Aquela canção, né? De Josué. Eu ouvi Deus falando comigo, claramente. Falou assim, olha, você acha que você passou por sorte? Você acha que... Você tem uma dúvida que foi eu que te coloquei aqui dentro? Aí eu comecei a tremer. E Deus falou assim, seja forte, corajoso, não desanima. Vá em frente. Eu estou contigo. E eu tremia, e aí eu comecei a ler as questões da prova e tentar fazer. Eu fui tentando fazer a prova. E, no final das contas, eu tirei uma nota muito boa na prova, melhor do que o pessoal que falava sobre física quântica comigo no café. Isso foi um sinal para mim. E eu falei assim, eu não vou mais desistir das coisas que Deus tem para mim. E eu nunca mais desisti de nada. Mas, sim, eu precisei ser chacoalhado os meus sentimentos de inferioridade por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem feridas no nosso mundo interior. Assim como eu tinha as minhas, eu tenho as minhas, você tem as suas. E essas feridas são potencializadas por esses traumas do passado. Isso traz consequência muito ruim na nossa vida e nos inibe ao que Deus tem para a gente. Põe aí, Arthur, Gálatas 5,17. A palavra de Deus diz assim, ó, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Essa luta da carne contra o espírito, é claro que tem um espectro muito maior desses fatos que eu acabei de relatar para vocês. Tem um espectro espiritual muito mais amplo. Mas, em todos eles, a nossa carne, entende-se, o nosso mundo interior, a nossa mente, quer nos levar para caminhos equivocados. E o Espírito Santo de Deus quer nos levar para caminho de vida. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, quem está ganhando? Quem está vencendo as batalhas travadas no nosso mundo interior? A nossa carne, o nosso passado, os nossos traumas ou o espírito? Então, quando nós enfrentamos esses traumas do nosso interior, esses traumas que vêm do nosso passado, o que a gente deve fazer? O que eu fiz para não ficar limitado a esses sentimentos de inferioridade? A resposta é só uma. Está aqui, ó, palavra de Deus. Lembrarmos da palavra de Deus. Então, eu quero ler 7 textos com vocês que falam sobre as batalhas. É claro que esses textos, de novo, têm uma amplitude muito maior do que essas batalhas no nosso interior, mas engloba elas também. Mas eu queria que, nessa manhã, você aplicasse esses textos para as suas batalhas interiores, das suas emoções. Ok? Porque eu sei que você tem, menor ou maior grau, mas eu sei que você tem. E esses traumas do passado traz, como eu mostrei para vocês na minha vida, traz consequências para a sua vida também. Eu estou vendo muitos jovens aqui, e eu me alegro por isso. Porque eu sei que vocês têm batalhas, né, que estão no começo da vida, estudando, querendo ser um profissional. Isso, às vezes, inibe a gente. Esses medos nos travam. Então, vamos lá, vamos ler esses textos e aplicar para essas batalhas nas nossas emoções. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, talvez a versão que eu vou ler vai ser um pouquinho diferente dessa aqui, não tem problema, tá?
Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, esse texto fala do novo nascimento que temos em Cristo Jesus. Isso é um processo que o Espírito faz em nós. Inclusive, nos libertar das dores do passado. O que a palavra diz? As coisas velhas já passaram. Então, se passaram, tem que ficar para trás. O nosso passado não nos define, não define quem a gente é. E não deve definir as atitudes que a gente tem que tomar. Mas sim, o novo que Jesus Cristo tem para nós. Outro texto, Isaías 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura você não percebeu? Porventura você não percebeu? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Jesus sempre coloca um caminho, uma saída, para a gente não ficar amarrado, preso ao nosso passado. Aquela prisão emocional, Jesus sempre oferece um caminho, uma saída para os desertos da nossa vida interior. Jesus não quer que a gente fique estacionado ou preso neles. Salmo 147, versículo 3. Ele sara os de coração quebrantado e cura as suas feridas. Jesus cura as nossas feridas, inclusive as feridas emocionais. Ele nos conhece, conhece as nossas dores e não é indiferente a elas, aquelas feridas que nos quebram, que nos quebrantam. Mateus 11, 28 e 30. Isso é maravilhoso, né? Esse texto é maravilhoso. Espero que você conhece, mas que você assuma isso para a sua vida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, trarei alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amados, tem muita gente que daria muito dinheiro. Sabe por quê? Para ter um descanso na sua alma, ter uma paz no seu coração. Às vezes procura em tantos lugares, mas em lugares que não vão encontrar. Mas isso Jesus nos oferece de graça. Sabe por quê? Porque é graça. Descanso para as nossas almas aflitas. Isaías 61, versículo 1 e o versículo 3, o profeta Isaías profetizando sobre Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Ele diz assim, olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ungiu para quê? Falando de Jesus, né? Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os abatidos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Muitos desses sentimentos do passado nos torna cativos a Ele, nos torna dependentes, as nossas ações são frutos dEle. E o Senhor quer nos libertar, Jesus quer nos libertar desse cativeiro emocional. Versículo 3 diz assim, ó, a ordenar acerca dos tristes em Sião, que se lhes dê alegria, glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantações do Senhor. Olha que maravilhoso, para que o Senhor seja glorificado. Veja se não é isso. Pergunta para o seu coração. O que esses traumas, essas coisas, traz para a gente? Tristeza e espírito angustiado. E a promessa que a palavra tem, que em Jesus, Ele nos quer libertar dessa prisão emocional. E sabe qual a consequência disso? O Senhor é glorificado na sua vida. Quando você está bem nas suas emoções, as coisas vão bem, né? Você consegue ir em frente.
Mas quando você está mal, nas suas emoções, as coisas vão mal, e você fica amarrado. Amarrado até pessoal, as outras pessoas. E quando você se liberta disso, o Senhor é glorificado na sua vida, porque você é pleno para exercer o seu chamado. Jeremias 29, 11, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Texto muito conhecido, né? Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, planos para dar a vocês uma esperança e um futuro. Olha que maravilha. O que o Senhor quer para nós, amados? Esperança e futuro. Um futuro de paz, um futuro de vida plena. Mas a saúde mental e emocional é uma bênção incomensurável, que às vezes as pessoas não dão a devida atenção a elas. Você é salvo, conheceu Jesus, mas existem coisas ainda que precisam ser resolvidas na sua vida, e você, às vezes, não deixa Jesus resolver essas coisas. Mas o nosso Pai sabe disso. Ele é Pai. Ele nos conhece. Ele sabe das nossas dores, das nossas feridas. Ele é misericordioso e quer o seu bem, que é o nosso bem. Mas Deus é um Deus de processos. E essas lutas são lutas diárias. Eu contei para vocês como é que eu venci as minhas. Mas você acha que já acabou? Não, todo dia elas se oferecem. E a gente tem que enfrentá-las. Diariamente. Diariamente. Para não ser definido por elas. Paulo, falando sobre isso, ele diz assim, olha, em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas olha só que coisa linda. Mas uma coisa eu faço. Olha, um princípio de vida. O que ele fala? Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio do chamado celestial, ou da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esses textos e muitos outros da palavra de Deus, tenho apenas alguns exemplos. Pensei 7, e mais aquele primeiro que eu li no início, 8. Para a gente confiar em Deus, para a cura e o renovo da nossa mente, da nossa vida. Mensagem de esperança para nós, de promessa, que com fé em Jesus é possível você superar esses traumas e avançar na sua vida. Ter uma vida plena em Cristo Jesus. Sabe por quê? Esses traumas fazem a pessoa construir um mundo que é só dele. Mas, às vezes, esse mundo que é só dele fica conveniente. A pessoa se acostuma com esse tipo de vida. E quando a gente se acomoda e se acostuma com esse tipo de vida, a lente nossa, dos nossos olhos, é como se eu estivesse colocando um óculos com uma lente, ela fica embaçada. Embaçada por esses traumas, por essas feridas, por esses conflitos. E a gente não enxerga a realidade como elas verdadeiramente são. Tem uma visão distorcida da realidade. E todos nós, em menor ou maior grau, nós temos essas feridas interiores, que habitam nas nossas mentes e nos causam transtornos. E isso tem uma consequência terrível. Sabe qual que é? O senso do desamor. O senso de não ser amado como eu gostaria de ser amado. E esse senso do desamor, de não ser amado como gostaria de ser amado, tem outra consequência terrível. O senso de não ter valor. Nós cantamos aqui, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Jesus Cristo não é indiferente aos seus traumas e às suas dores. Você tem valor. Mas, às vezes, quando a gente é conduzido por esses sentimentos, a gente começa a duvidar dos nossos valores. E o sentimento de interioridade nos define e define as nossas escolhas.
E, às vezes, a gente se fecha numa prisão emocional e começa a enxergar a vida e as pessoas pela lente do desamor e do desvalor. E passamos a ficar impermeáveis aos afetos. Quando passamos a ouvir preferencialmente a voz das nossas feridas interiores. E se existe uma ferida no seu interior não curada, não resolvida, ela pode te levar para caminhos sombrios. O que fazer, então? Qual a saída? Qual o caminho? O que eu fiz na minha vida para não ser conduzido por essas coisas que são do passado e tem que ficar no passado? Lá é o lugar delas. A resposta está no primeiro texto que a gente leu. Vamos ler de novo? João 10. Eu sou o bom pastor. João 10, 27, Arthur. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha que maravilhoso. Nós temos um bom pastor, que nos conhece, inclusive as nossas feridas. Jesus está falando assim, eu tenho um caminho mental para as minhas ovelhas, para elas não serem mais guiadas pelos seus traumas, pelas suas feridas, pelos seus medos. Quantas vezes eu fui guiado pelos meus medos? A escolha do que falar e do que não falar, ou quando falar, não vai ser mais conduzida pelos meus traumas, vai ser conduzida por quem? Pela voz do bom pastor. Qual o caminho eu vou seguir? O caminho que ele me oferece. Então, a pergunta que não quer calar. Como que eu vou saber que essa voz que está ecoando no meu interior é a voz do bom pastor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Primeira coisa, se a voz de Jesus tem que ter coerência com tudo que Jesus viveu e ensinou e está registrado na sua palavra. Porque tem muita gente colocando palavras em Jesus que ele não disse, que ele não ensinou. Tem que ter coerência. Primeira coisa. Por exemplo, se essa voz do interior seu quer matar ou destruir alguém que está te incomodando, alguém que está te ferindo, alguém que está te diminuindo, com certeza, essa não é a voz de Jesus. Dá um exemplo. Os discípulos de Jesus, os judeus tinham uma rixa com os samaritanos. Os discípulos de Jesus, eles, por serem da forma que foram criados, levaram isso para si, né? E teve uma situação que eles ficaram pé da vida lá com os samaritanos. E eles chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, vamos matar esse povo, vamos acabar com eles. Mas acho que isso só acontecia na época de Jesus, né? Só acontecia com os discípulos de Jesus. Hoje não acontece mais, né? Então a gente não precisa ficar preocupado com isso, né? É assim? Não. Só que não, né? Eles chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, manda fogo do céu, que nem Elias fez com o profeta de Baal, vamos acabar com essa raça. Sabe o que Jesus respondeu para eles? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque o Filho do Homem não veio destruir as pessoas, mas veio salvar as pessoas. Então, a voz do seu interior tem que estar coerente com o que Jesus ensinou, o que está registrado na palavra. A voz de Jesus ajuda a gente a enxergar os buracos dos nossos argumentos. Nós somos excelentes em argumentação. E, às vezes, a gente quer justificar as nossas ações, que são contrárias ao que Jesus ensinou, pelos nossos argumentos. Nós somos muito bons nisso. Mas a voz de Jesus nos ajuda a enxergar os buracos, as incoerências desses argumentos. A voz de Jesus apazigua o nosso coração e os nossos sentimentos. A voz de Jesus leva embora a raiva e a mágoa. A voz de Jesus leva embora o medo, a ansiedade e a angústia. Sabe aquele aperto no peito que você não consegue dormir, fica virando de um lado para o outro? Quando a voz de Jesus é pronunciada, ela traz alívio.
aquele alívio de quem encontrou um caminho certo para seguir. Porque a voz de Jesus esclarece os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A voz de Jesus inspira virtudes. A voz de Jesus apazigua a guerra, ela agrega, ela promove, ela traz reconciliações, ela traz reencontros e aproximações. A voz de Jesus promove paz. Ela abençoa e não amaldiçoa. A voz de Jesus restaura. Quando ela é pronunciada, ela vem com restauração, ela vem com pedido de perdão. Isso traz cura e cura para os relacionamentos. Nos faz entender que não deveríamos ter trazido aquela conversa lá do passado para a nossa discussão conjugal, ou com os nossos amigos, ou com os nossos irmãos. Porque as coisas do passado têm que ficar no passado. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É hoje, é agora. Não tem nada a ver com o passado. A gente tem que resolver agora. É com a gente. Assumir. Eu sei que eu não falei nada que você já não saiba. Que nós já não saibamos. Eu só estou lembrando da palavra de Deus para você e para mim. Mas, meus irmãos, nós temos que, como nós cantamos, corajosamente fazer a oração que o salmista fez lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um caminho mau e me guia para o caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, vem dar um passeio no meu mundo interior e veja por que embaraços de pensamento, de sentimento que a minha vida tem sido conduzida, tem sido atormentada, essas feridas que me ferem e que me faz ferir quem está perto de mim. Eu quero ouvir a voz de Jesus e quero pedir para Ele que me guie para o caminho eterno, para o caminho de vida. No dia que a gente se converteu, Jesus deu para a gente um copo de água, como aquela mulher samaritana. E Ele nos prometeu que do nosso interior fluiria um rio de água viva. Uma fonte a jorrar. Mas o problema é que, às vezes, a gente começa a beber de outras fontes. E começa a ouvir outras vozes. Que nos machuca e machuca quem está perto da gente. Aí vem Jesus e fala, porque Ele fala. E a sua voz quer trazer ordem no nosso mundo interior. Sabe por quê? Porque ela esclarece pensamentos, ela inspira virtudes, ela desembaraça a vida, ela restaura, reconcilia, pacifica, traz perdão, agrega e traz paz ao coração. O nosso desafio é sempre ouvir a voz de Jesus e calar as outras vozes. Assim como o salmista, lá no Salmo 131, ele fez. Olha só que bonito. Ele diz assim, olha, de certo, ou seja, não tem dúvida, eu fiz calar. Ele está falando de uma atitude que ele tomou. Às vezes a gente não toma essa atitude. A gente se acomoda com aquilo que Jesus já falou que a gente tem que fazer calar. Eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da sua mãe. Ou seja, ele tomou uma atitude. Qual a atitude que ele tomou? Ele fez calar a voz, aquela voz dentro dele que levava ele para caminhos sombrios, não os caminhos que Jesus tinha para ele. É uma atitude que a gente tem que tomar. Qual voz você quer ouvir? A voz do seu interior ferido ou a voz de Jesus? A voz do passado ou a voz de Jesus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, eu sei das dores dela. Não estou diminuindo as dores dela. Mas elas me seguem. Elas não ficam paradas. Elas avançam. Elas vão para o caminho que eu tenho para elas. O caminho que eu tenho para ela é caminho eterno. O caminho que eu tenho para elas é caminho de vida.
Então, amados, qual voz você quer ouvir? Na hora de fazer suas escolhas, na hora de gastar os seus recursos, na hora de fazer um negócio, na hora de olhar para o seu semelhante. Qual voz? Qual caminho você vai escolher? O caminho que o bom pastor tem para você, não há outro melhor. Esse ano de 2024 foi um ano muito difícil para minha casa. Muito. Muitas dores. Para mim e para a Nani. Dores físicas. Os que estão mais perto de mim conhecem, mas quem não é, eu vou falar. Eu quebrei esse ombro aqui em 4 lugares, fiz uma cirurgia e peguei infecção hospitalar. Só que ela ficou escondida. Eu passei 90 dias sem dormir. Imaginam que é 90 dias sem dormir nas nossas emoções. Eu fiquei um caquinho de gente, emocionalmente. Mas, amados, isso não nos parou, isso não nos definiu. Sabe por quê? Porque Jesus falou muito com a gente, mas muito com a gente. Ele nos conhece. E Ele não nos deixa sozinhos nos desertos da nossa vida. Qual voz você quer ouvir? Nós vamos cantar mais uma canção, aquela que diz assim: o seu cuidado é descansar em mim. Não tenha sobre você nenhum cuidado, nenhum peso do passado. O seu cuidado é descansar em mim e ouvir a minha voz. E quando a gente estiver cantando, se você se identificou com essa palavra, se você quer assim, sinceramente, pedir a Deus assim: Deus, eu quero ser liberto das dores do meu passado. Eu não quero mais que Ele define a minha vida, define minhas escolhas. Você fica de pé, a gente vai orar depois da canção, tá? Nós vamos orar por nós, uns pelos outros. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Oh Deus, obrigado. Obrigado por essa promessa maravilhosa, que possamos descansar no Senhor, descansar nossa alma aflita, descansar, Pai, das dores do passado, oh Deus, dos caminhos equivocados que muitas vezes trilhamos por ouvir essa voz, a voz do interior ferido. Oh Deus, que possamos descansar no Senhor, entregar ao Senhor, Pai, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Oh Deus, e ouvir a sua voz, e seguir os caminhos de vida, os caminhos eternos, Pai. Oh Deus, o Senhor nos promete que o Senhor coloca, oh Deus, caminhos no deserto da nossa vida e rios no ermo. O Senhor não quer que a gente fique preso, Pai, nesses desertos, mas o Senhor sempre oferece para nós saída, Pai. A Tua voz oferece para nós saída, porque o Senhor nos conhece, o Senhor é o nosso bom pastor. Oh Deus, que possamos ouvir a Sua voz e seguir a Sua voz pelos caminhos eternos, pelos caminhos de vida. Abençoa o meu irmão e minha irmã, Pai, que Deus se levantou agora, Pai. O Senhor sabe as dores de cada um, umas maiores, outras menores, mas o Senhor conhece as dores de cada um de nós, Pai, as feridas de cada um de nós.
Abençoa, Pai, cada um que possa superar, Pai, vencer essas batalhas, encontrando esse caminho, um caminho de vida, ouvindo a voz de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos traz à memória quem nós somos em Cristo Jesus, Pai. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, os nossos desafios nessa semana que se inicia e te pedir, Pai, que possamos enfrentá-los, Senhor, com essa perspectiva, Senhor. Essa perspectiva que é o Senhor que move dentro de nós e que temos que estar aberto a ouvir a Tua voz, Senhor, em todas as decisões, Pai. Em toda situação, Pai. Seja ela uma situação na área da saúde, na área emocional, na área financeira, na área dos relacionamentos, Senhor. É o Senhor que vai à frente, Pai. Queremos ouvir a Tua voz diante de todas estas situações, Senhor. Entendendo, Pai, que o Senhor já deu ordem a nosso favor nos Teus anjos, Senhor. E que o resultado de todas essas situações já foi determinado, Senhor. O Senhor mesmo nos diz, Pai, que o Senhor escreveu, Pai, cada um dos dias da nossa vida, antes mesmo deles existirem, Senhor. Quando estávamos sendo entretecidos no útero das nossas mães, Senhor. O Senhor nos deu um nome, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, e o Senhor determinou esses dias, Pai. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos promete nos livrar do mal. Não livrar das lutas, Senhor, mas temos a certeza, Senhor, de que o Senhor vai nos livrar do mal e vai levar a bom termo tudo aquilo que temos adiante de nós. Possamos enfrentar a nossa semana com essa perspectiva, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Você pode sentar, meu querido. Temos alguns avisos, né, para fazer, mas primeiro eu queria saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Benção. Fica de pé, meu querido, você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Quem está aí na volta dessas pessoas, que possa estar recebendo eles com um abraço, né, uma boas-vindas. Essa é a casa do seu pai, fique à vontade, viu? É uma alegria tê-los aqui conosco. Tem uma lembrancinha para marcar essa sua primeira visita. E que você possa fazer isso sempre, viu? Muito bom tê-los conosco aqui nesse dia. Amém? Nós vamos ter um acampamento de jovens, acampamento Despertar, e ele vai ocorrer nos dias 18, 19 e 20 de outubro, né? Então, os jovens que tiverem interesse de participar, tá aqui as informações, ó, save the date, de 18 a 20 de outubro. Tem aqui o QR Code, esse funciona, né, Arthur? Tem o QR Code aí para saber maiores informações. Você pode estar participando, né, procurando pela Bruna, pelos Jorge, pelo Gabriel, né, e está se informando nesse acampamento Despertar, tá bom? Queria chamar a Milene aqui, ela vai falar sobre o Perspectivas que está acontecendo aqui na nossa igreja. Bom dia, igreja. Vamos ver a casa cheia assim. Então, gente, há alguns dias a gente esteve divulgando o curso Perspectivas, a gente veio falar dele, né? Falamos alguns domingos e, teoricamente, as inscrições já eram para estar fechadas. Mas a gente conseguiu falar com Perspectivas Nacional e as inscrições estão abertas até o dia 27, na aula 2.
Mas isso aconteceu porque a turma não deu o limite mínimo de inscrições para custear o curso. Então, gostaria de convidar vocês, mas antes dar um contexto, o que é o Perspectivas, né? O Perspectivas, ele surgiu numa reunião que teve lá em 1900 e bolinha, não vou saber exatamente o ano, e tinha grandes nomes pregadores da época, inclusive Billy Graham estava lá, e... Só um pouquinho, estou um pouco nervosa, gente. E era uma reunião para comemorar que o evangelho foi pregado a todas as nações. Arthur, você consegue projetar Mateus 24:14 rapidinho? Senão eu leio aqui mesmo, mas para a gente ver. Então, Mateus 24:14 diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E eles estavam comemorando que o evangelho foi pregado a todas as nações. Mas como a gente bem está vendo, o fim não veio, né? Tinha um estatístico nessa reunião, um matemático, também pregador, né? Ele fez uns cálculos lá e disse: gente, o evangelho não foi pregado a toda criatura. Ele pode ter sido pregado em todos os países, mas não em todos os povos. Então ele fez esses cálculos e mostrou lá que faltava muita gente para ouvir. Acho que 14 mil povos não tinham escutado o evangelho. Hoje em dia, são 7 mil povos que ainda não escutaram. Perspectiva surge nesse contexto, então, de pregar o evangelho de forma a todo o globo, né? Mas a gente trouxe perspectivas para Uberlândia, e enquanto as turmas de Curitiba lotam, não tem vaga. Curitiba é como se fosse a sede do Perspectivas, e Uberlândia tem muitas vagas. E acontece aqui na nossa casa, aqui na nossa igreja. O Perspectivas acontece na sexta e no sábado. E quanto ao custo, tá aí o versículo, caso vocês queiram guardar, né, agora. O curso acontece aqui. Quanto ao custo, né, se vocês parcelarem, fica menos que a mensalidade da academia. Então, venham e nos ajudem, pessoal. Nos ajudem em oração. Quem não puder vir, nos ajude em oração. Eu creio no poder da oração, pessoal. Mas venham, se inscrevam. Essa sexta-feira tem a aula 2, dia 27. Amém, benção. Obrigado. Nós temos aí os nossos encontros, né? Já rotineiros. A gente tem estimulado você a ir no SDT Caraíba, nas nossas redes sociais, seguir a igreja e entrar na bio lá e ver quais são as nossas programações, né? Dentro desse link também você tem todos os ministérios e os seus líderes, né? Com o seu contato, telefone, nome, e que você, então, possa estar se dispondo a participar, né, de algum desses ministérios, servindo com os dons que Deus já te conferiu. Amém? Quinta-feira agora, especialmente, nós temos o culto de ensino, 19h30, e também temos o culto de unidade dos jovens, né, nessa quinta-feira próxima. Vai ter lugar aqui na igreja os dois eventos simultaneamente, tá bom? Então, vá à nossa rede social, siga a igreja, e ali você tem um canal de contato e de comunicação aberto com a igreja. Amém? Vamos passar para os nossos dízimos e ofertas, que você que entende esse privilégio, que veio preparado, possa estar tendo esse momento aí para dízimos e ofertas. Amém? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. Meu Deus, nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. Meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. Meu Deus, nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. Amém, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esses dízimos e essas ofertas. O Senhor dê sabedoria no uso desse recurso para a expansão do Teu reino. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Uma boa semana, vão em paz, uma semana de vitória. Em nome de Jesus.
tua.